Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Hoje a gente entrevista o secretário municipal de saúde da Serra, Luiz Carlos Reblin. Nós vamos falar sobre dengue e sobre a nova maternidade que será construída no município. Olá, secretário, obrigado por sua presença aqui na GV News. Eu que agradeço a oportunidade. Secretário, o Espírito Santo, o ano passado, registrou mais de 80 mil casos de dengue. E eu entrevistei a responsável pela vigilância e saúde da Secretaria Estadual de Saúde e ela não reclamou, ela informou, né, que depende muito das prefeituras, dos agentes de saúde dos municípios irem aos locais e continuar mantendo a fiscalização, porque a população sozinha às vezes abandona o serviço, né, de combater o mosquito. E na Serra, eu vi uma reportagem há pouco tempo que tem uma reclamação de um morador dizendo que não tem fumacê, não passa fumacê e está com problemas lá. Como é que está o combate à dengue efetivamente no seu município? Bem, é uma boa oportunidade de nós esclarecermos algumas questões em relação ao combate à dengue, não só lá na cidade da Serra, mas em qualquer cidade brasileira, aqui no estado do Espírito Santo. E dizer, o primeiro ponto, né, as pessoas fazem um pouco de confusão em relação ao chamado fumacê. É aquele veículo que circula pela manhã muito cedo ou no final da tarde, jogando algum tipo de inseticida para combater mosquito. Esses veículos que circulam, e na Serra também é assim nesse momento, eles não são para combater o mosquito da dengue. Eles combatem o mosquito comum, o pernilongo, né, que todos nós conhecemos, que tem o nome de Culex. O uso do inseticida para combater o mosquito da dengue, ele só é feito a partir de determinados indicadores, de um número de casos muito alto, que não é o caso nesse momento na nossa cidade. Nós temos 3 vezes menos dengue que no ano passado. E ele é liberado pela Secretaria Estadual de Saúde mediante a constatação dessa epidemia ou desse número de casos. É um inseticida diferente, é um veículo diferente. Então, o veículo que circula nesse momento não é um veículo destinado ao combate do mosquito da dengue. Quer dizer, quando as pessoas pedem fumacê, esse fumacê vai combater o mosquito comum, não vai combater o mosquito da dengue, isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar muito bem explicado entre nós, porque assim, as pessoas não podem ter a sensação de que nós estamos combatendo o mosquito da dengue. Não é real, esta é uma informação inverídica nesse momento. O utilizado nesse momento é para combater o pernilongo. O mosquito da dengue só é combatido em momentos específicos, quando autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então as pessoas não podem, nesse momento, achar, está circulando o carro, o fumacê, está passando no meu bairro, eu estou seguro. Ele não é para combater o mosquito da dengue. A população precisa continuar eliminando qualquer material que acumule água. Então aqui eu faço uma fala de pedido à população da nossa cidade, de pedido às populações de maneira geral. O poder público, como disse a representante da Secretaria Estadual, o poder público sozinho não consegue combater a dengue. Se não houver a participação da sociedade, eliminando todos os materiais que acumulam água, nós não temos condição de acessar todas as casas no tempo real, em tempo necessário para que o ciclo do mosquito não se complete. O agente pode passar hoje, faz uma orientação, elimina algum material. Mas se o morador não cuidar, não observar e eliminar qualquer material que acumule água, em 10 dias o mosquito, dependendo da temperatura, o mosquito pode novamente sair da forma do ovo, virar a larva e virar um mosquito adulto e continuar transmitindo a doença. Então é importante, além da nossa visita, a participação da sociedade no cuidado com o seu ambiente, no cuidado com a sua casa, no cuidado do seu quintal. Secretário, tudo bem, o mosquito da dengue tem um tipo de combate, que é diferente do mosquito do Culex, né, que é o mosquito comum. A gente tem o fumacê passando para combater o mosquito comum, tem os agentes trabalhando para combater o mosquito da dengue. Quantos agentes vocês têm lá trabalhando nesse combate da dengue? Porque a representante da secretaria explicou também, olha, não pode parar, acho que a gente para só porque diminuiu os casos. Não, nós temos que ter os agentes, temos que ter todo o trabalho de fiscalização efetivamente nas casas. O município de Serra tem 170 agentes de combate a endemias, que fazem várias atividades, né? Primeiro tem equipes que fazem
o próprio combate através de pontos focais, né? O que significa isso? Para cada caso que é suspeito da dengue, é gerada uma notificação. A unidade, o hospital, a UPA que atendeu aquela pessoa, registra aquela informação. Olha, aquela pessoa que mora em tal endereço, ela tem uma suspeita de dengue, porque nem sempre se confirma. A febre, a dor no corpo. E a partir dessa informação, a equipe de campo vai até aquela casa, até aquele endereço, localiza aquela pessoa e faz um trabalho focal ao redor daquela casa na tentativa de eliminar o mosquito se ele existir naquele local. Então essa é uma parte da equipe. A outra equipe cuida de fazer educação e saúde, faz contato nas escolas, faz contato nas grandes empresas, orientando as pessoas, orientando os alunos, orientando, enfim, a sociedade de maneira geral, como ela deve evitar a proliferação daquele mosquito, como a doença acontece e o que cada morador pode fazer para evitar o adoecimento. E a outra parte, que são cerca de 120 agentes, estão no campo, fazendo a visita casa a casa, indo a cada endereço. Ele tem um mapa pré-definido. Nós atuamos também em função do risco que tem na cidade, né? O risco não está espalhado pela cidade na mesma forma. Nesse momento, por exemplo, a região do Civite é que concentra as nossas maiores notificações, a maior quantidade de casos informados. Então, nós trabalhamos também em função do risco que tem cada região da cidade. Mas o número de agentes é suficiente para a população da Serra? Não, nós temos ainda um déficit de cerca de 70 agentes, que o prefeito nos autorizou a contratação de 30 agora. Nós estamos numa fase em que a doença tende a diminuir ainda mais, né? Ela hoje é muito pequena, nós não temos uma situação problemática na nossa cidade. Felizmente, esse ano a dengue veio numa quantidade muito inferior e nós vamos recompor um pouco da equipe agora e no ano que vem fazer a recomposição do restante. Mas como eu disse, a cidade ela não tem a mesma concentração de casos distribuída de maneira homogênea. Ela é diferente. Né? Na região da praia de uma maneira, lá na Serra Sede é outra, Civite é outra, Carapina é outra. Então nós também manejamos a quantidade de pessoas em função da quantidade de casos notificados na nossa cidade. Quer dizer, isso, mas a representante lá, a dona Gilza Rodrigues, explicou que é perigoso, né? Porque quando está embaixo as pessoas geralmente, está com pouca, não está tendo pouco, não preciso me preocupar e tal. Aí é a hora que ele se fortalece e volta para atacar. Essa é uma questão importante. A dengue tem um ciclo muito característico, ela vai acumulando ao longo dos anos uma quantidade, quando no 4º ano de acúmulo ela geralmente explode numa grande epidemia. O Espírito Santo e o Brasil passou por isso de maneira generalizada, embora hoje, né, a gente vê aí na divulgação da mídia nacional, cidades muito importantes do país, por exemplo, Campinas, passam por epidemias nesse momento. Então a dengue ela é universal, ela pode atingir a qualquer pessoa, independente da cidade, que tem mais ou menos estrutura. Mas nesse momento, você reportou muito bem, as pessoas normalmente compreendem, não tem dengue, acabou a dengue. Não acabou a dengue, o mosquito apenas está, vamos dizer assim, numa linguagem figurada, aguardando desabrochar dos seus ovos, que acontece no verão, para novamente produzir uma quantidade de casos muito grande. Provavelmente o ano que vem, que nós devemos ter novamente uma quantidade de casos maiores, e isso só pode ser realmente impedido, quer dizer, a gente só pode ter sucesso nessa situação se todos nós, o poder público e a sociedade, trabalharmos juntos. Então o poder público tem que fazer o quê? Visitar, orientar, colocar o larvicida quando for necessário. O que a população precisa fazer e pode fazer é eliminar qualquer material que acumule água. Olhar a sua calha, olhar a sua caixa de passagem, não permitir que a água fique parada ali. Porque a água parada é o espaço preferido do mosquito e ele ali com certeza vai se reproduzir. Quer dizer, atenção o tempo todo. Atenção o tempo inteiro, não podemos falhar. A única solução definitiva é a vacina. Parece que o mundo caminha para uma vacina, né? O Espírito Santo aqui participou de alguns testes dessa natureza.
A novidade seria para o ano 2015 já uma vacina com capacidade de proteger as pessoas. Mas até lá é trabalhar o dia inteiro, todos os dias, para eliminar a água parada, né? Não deixar acumular lixo, não deixar a calhe cheia de folhas, não deixar a caixa de passagem obstruída. É sempre eliminar a água parada. Quer dizer, alguns bairros, como o senhor disse, da região do Civite, ali, bairro de Fátima, parece que tem uma população mais exposta a esse mosquito nesse momento, né? Vocês estão fazendo o que especificamente nessa região? Como eu disse, quando há uma concentração maior das notificações em alguma região, nós dirigimos um número de agentes para aquela região. O bairro de Fátima, especificamente, ele tinha até há 2 semanas atrás apenas 2 casos confirmados da doença. Um número bem pequeno. A equipe foi noticiado ali um local que poderia gerar o acúmulo de água. A equipe na semana passada se dirigiu a esse local, notificou os proprietários, né, para que eles também tomem providência em relação a isso. Então, quando há um acúmulo de alguma notificação de casos em determinada região, a gente concentra uma quantidade maior de agentes naquele local. Uhum. Secretário, vamos falar um pouquinho agora da nova maternidade. Parece que a Serra ganha uma nova maternidade aí daqui a pouco tempo. A Serra é a maior cidade do estado do Espírito Santo, né? Registrados 468 mil habitantes. Uhum. Nós temos uma sensação de que esse número é maior, porque a base populacional foi o censo de 2010, mas nos 2 últimos anos houve uma migração muito grande para a nossa cidade. E a Serra precisa de estruturas maiores na área da saúde. Chegou à nossa cidade o novo hospital, que é o Hospital Jaime, se soma ao Hospital Dório Silva. Nós teremos lá outras estruturas que já discutiram com o próprio prefeito a sua ida para a cidade da Serra, implantando serviços que a cidade precisa. E também na área da maternidade, a cidade precisa de um novo espaço. São cerca de 7.400, 7.500 nascimentos por ano na cidade de Serra, né, de mães que moram naquela cidade, na nossa cidade. 60% desses partos não são possíveis de serem realizados lá na nossa cidade de Serra. São realizados em outras cidades, né, especialmente em Vitória e Cariacica, que tem 2 maternidades do SUS que abrigam as nossas gestantes. Então a cidade já iniciou a construção de uma nova maternidade. O prefeito vai fazer um anúncio formal, um anúncio mais protocolar dessa obra. E é uma obra que vai ter capacidade, essa nova maternidade, quando concluída, terá capacidade de atender a todas as gestantes, ou seja, todos os moradores da cidade de Serra poderão nascer lá na Serra quando essa unidade estiver concluída. Quer dizer, então hoje, de cada 10 nenéns da Serra, 6 nasceram em Vitória ou Cariacica. Mas são registrados lá. São registrados lá, sim, o registro é feito lá, mas há sempre a necessidade de deslocamento, então com a construção dessa unidade, que terá 60 leitos de maternidade, totalmente suficiente para atender os moradores da Serra, todos os partos poderão ser feitos lá. O Hospital Jaime tem uma maternidade, mas essa maternidade, como era no Dório Silva, ela é destinada àquelas gestantes que têm algum problema, são as chamadas gestações de risco. A gestação de risco, que não é só para a moradora da Serra. Então ele faz esse papel, cumpre esse papel. E essa nova unidade atenderá então a todas as gestantes da nossa cidade. Bom. Secretário, agora para a gente finalizar, como é que está a situação do pronto-socorro? É um pronto-socorro de Carapina, né? A unidade de saúde que tem algumas reclamações, as pessoas têm falado que está com problema, não consegue atender a demanda ali. Como é que vocês vão tentar resolver essa situação? Bom, a Serra tem 2 UPAs, são as chamadas unidades de pronto atendimento, e tem uma terceira UPA que está em construção ali próximo ao terminal de Jacaraípe. Né? Serão 3 UPAs funcionando na nossa cidade, 24 horas. Isso vai melhorar muito a atenção aos moradores da cidade da Serra. A UPA Serra atende a população mais localizada próximo da Serra e ali no seu entorno, e a UPA de Carapina atende toda a região central de Carapina, mais Jacaraípe, pelo fato da sua localização permitir isso. Né?
há um problema né, no atendimento da UPA de Carapina que acontece aos finais de semana, que não temos pediatras naquela unidade. A pediatria toda ela é feita na UPA Serra. Então, esse é o ponto que as pessoas mais reclamam, né? No Brasil inteiro, no Espírito Santo e na nossa cidade não ia ser diferente. Nós temos dificuldades na contratação de pediatra e não conseguimos concluir todos os plantões da UPA Carapina nos finais de semana. Então ela funciona com pediatria de segunda até sexta e o restante da semana funciona lá na UPA Serra, que funciona de segunda a segunda com pediatria. Esse é o ponto maior de conflito na UPA de Carapina. O prefeito Aldifas tem sempre nos autorizados, e no ano passado nós fizemos 5 processos de contratação de pediatra. Esse ano já fizemos 2 processos de contratação de pediatra e infelizmente os pediatras não acorrem a esse chamado para trabalhar. Então fica da sexta-feira a partir das 19 horas até às 7 horas da segunda-feira o atendimento de pediatria realizado apenas na UPA da Serra 7. Mas eu quero dizer que assim, isso não é uma situação também só da nossa cidade. Infelizmente, todas as cidades passam por essa dificuldade na contratação do pediatra e nos finais de semana, especialmente, centralizam num ponto o atendimento em pediatria. E o Mais Médicos não atende essa falta de... O Mais Médico é um programa do governo federal, né, que os municípios, na sua grande maioria dos municípios brasileiros, fizeram adesão, mas esse profissional ele só pode atender na chamada rede básica, na saúde da família ou na atenção básica. Ele não pode atender em regime de urgência, em regime de UPA, ele só pode funcionar fazendo atendimento na atenção básica realmente. Aqueles mais especializados que vocês precisam mais é onde... O atendimento especializado, que é um atendimento diferente, ele só recebe os pacientes que são encaminhados pelos demais profissionais, é um problema importante para o Sistema Único de Saúde brasileiro, porque nós temos poucos especialistas. O desafio é fazer com que a rede básica possa resolver a maioria dos problemas, encaminhando para a rede especializada apenas aqueles pacientes que não têm condição realmente de solução na atenção básica. E a estimativa, os estudos dos especialistas que discutem isso, dizem que 80% dos problemas poderiam ser resolvidos na atenção básica. Se nós conseguíssemos isso, resolvêssemos essa questão, muito provavelmente a quantidade que iria para a rede especializada teria capacidade dessa rede fazer o atendimento. Então o desafio brasileiro, o desafio do Espírito Santo, o desafio da Serra é conseguir resolver 80% dos atendimentos na rede básica. Atender mais lá na ponta, atender melhor lá na ponta. O que a pessoa fala de maneira bem simples, lá no postinho do seu bairro, lá na unidade do seu bairro. Isso é possível, a gente tem capacidade tanto de medicamento quanto de apoio diagnóstico, exames de maneira... os exames de laboratório, os exames de raio-x, nós temos condição de ofertar isso. Então precisamos que essa equipe que atua na atenção básica tenha um olhar e resolva 80% dos problemas, que assim a rede especializada vai atender um número que terá capacidade de atender. Secretário, eu queria agradecer a sua presença aqui na GV News, foi uma conversa interessante. Estamos abertos aqui, se precisar colocar mais alguma informação à população, estamos abertos para ajudá-lo a informar. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui ao seu programa e de maneira bem tranquila, com tempo, né? Esse é um ponto importante para que a gente possa discutir os problemas das nossas cidades, especialmente da saúde, que é um dos mais requeridos pela sociedade, é a política que a sociedade mais reclama de avanço, e a gente reconhece isso, mas de vir aqui explicar com tranquilidade o que envolve toda a organização do sistema de saúde. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado ao senhor. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta em instantes com outras notícias. GV News, porque informação é coisa séria.